Boa noite, meus irmãos, meus amigos, os presentes e os virtuais, os que estão pela internet nos assistindo hoje. Que Deus possa falar ao seu coração. Que eu te convido, eu com a máscara pendurada, que eu te convido a fechar os olhos para que nós possamos só fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez e clamando que o Senhor revele a Tua vontade, assim como já vem fazendo por meio do louvor, de tudo que foi ministrado até agora, Senhor. Que o Senhor possa continuar revelando qual é o Teu querer e nos ajudando a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já sabem, mas nós já estamos completando 3 anos da nossa vinda aqui para o Sul. Para a Cris foi mais fácil, a Cris é gaúcha, né? Então ela voltou para casa. E eu vim para o meu novo lar. E não sei se todos sabem, eu sou carioca de nascença, como diria o carioca, e paulista de vivência. E como vocês gostam de chamar aqui, eu era guri de apartamento, né? Ficava dentro do apartamento, mais quietinho, que a maior parte da minha vida eu vivi em apartamento. Mas quando você chega aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente nessa região aqui, Gravataí, Alvorada, Viamão, que é por onde eu circulo mais, se você andar no final de semana, o que mais a gente vê nessa terra é fumaça, né? E não é índio, é churrasco sendo preparado. As churrasqueiras estão sempre a mil, e quem não tem churrasqueira tem é um galão, né? Que faz lá e faz churrasco. E o perfume da cidade, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre falo com a minha esposa, mas que perfume, né? É o perfume do churrasco. Em São Paulo você não vê isso, né? E aqui eu não estou falando mal dos paulistas, porque tem gente que sabe fazer churrasco lá, mas a maioria é na grelha e é o bifinho. Não é aqueles medalhões bons, bem servidos, né? E é bem diferente daqui. E ainda às vezes é espetinho só. Então não tem nada a ver com a bela e boa costela gorda que o gaúcho gosta de comer. Na sua maioria, gostam de comer essa costela, né? Mas aí eu começo as minhas perguntas, vão ser algumas essa noite. E se eu sou hipertenso e tenho colesterol alto? Eu posso comer uma costela bem gorda? Posso. Não devo, mas posso. E eu não sei quem gosta de doce, eu sou uma formiguinha. Que o Fante já levantou a mão. Quem gosta de bolo, eu gosto de bolo, sorvete, açaí, pudim, tudo que é doce é bom. Mas e se eu sou diabético? É coerente eu comer sem controle o doce? Não é. A gente acaba assumindo um risco, né? Tá, Marco, mas onde você quer chegar com isso? É que nós temos liberdade. Nos foi dada a liberdade de escolher o que nós queremos fazer, para onde nós queremos ir. Foi nos dada essa liberdade por Deus. E falando dessa palavra, essa palavrinha chamada liberdade, eu quero ler o significado dela nos dicionários. É um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Também é o poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é muito bom. E nós vivemos num país democrático e livre.
E por causa disso, eu quero, mediante essa palavra, o sermão vai falar sobre como viver a nossa liberdade com moderação. Então eu convido vocês a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 7 a 20. E depois eu, em casa, num outro momento, leio o capítulo 5 também de 1 Coríntios em casa. Ele é bem curtinho, mas ele vai dar uma ideia do que estava acontecendo em Corinto. Só para vocês terem assim o peso do que estava rolando naquela época. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 7 a 20. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Qual era a situação daquela época em Corinto? Lá eles tinham como liberdade total. Eles podiam fazer o que quisessem. E o problema era que os cristãos daquela época de Corinto também estavam entrando nessa leva. Eles estavam indo junto com o movimento da cidade. E eles abraçaram essa ideia de liberdade total. Só que aí tinha um problema. Os cultos pagãos, o que acontecia? Era normal o relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os seus adoradores. E esse tipo de prática era muito enraizada na sociedade. Então, era algo comum. Então, não tinha nada de mais fazer isso. Só que essa imoralidade sexual era algo tão real que também alcançou os cristãos, os membros da igreja daquela cidade, os crentes de Corinto. E eles estavam vivendo algumas ou muitas atitudes muito reprováveis. Vamos ver o que diz, é só voltar um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 1. Olha o que diz lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Esse era o nível do que estava lá, do que estava acontecendo naquela época. E os crentes de Coríntios estavam
usando a liberdade como desculpa para fazer tudo o que eles quisessem. E coisas que não eram boas. E acabavam caindo no pecado e causando todo tipo de problema para a pregação do Evangelho. Não existe pecadinho nem pecadão. Acho que vocês já sabem disso. Pecado é pecado. Mas existem alguns pecados que nos incomodam mais e que chamam mais atenção. É o caso desse, que foi relatado aqui por Paulo. E isso acaba impedindo ou ofuscando quando a gente vai levar a palavra de Deus. Porque se eu sou esse rapaz que dormiu com a minha madrasta, no caso aqui seria, né? Com a esposa do pai, como é que eu vou chegar num ambiente e todo mundo sabe que eu fiz isso e falar do amor de Cristo? Como se eu fosse uma pessoa transformada. Eu volto a dizer, existem os pecados, nós vamos continuar pecando. Aqui é a nossa carne, mas a questão é que alguns, e como isso estava acontecendo ali, eram chocantes e afastavam as pessoas. Ainda falando sobre a liberdade, que eu vou ler para vocês, 1 Pedro 2,16, ele cita, note o que ele vai falar sobre a liberdade. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Eu vou repetir isso. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Este versículo, ele é, claro, simples e ao mesmo tempo profundo. Então, o sermão dessa noite, né, que é uma pergunta que eu vou repetir, como viver a nossa liberdade com moderação? Que eu vou sugerir algumas respostas para que vocês possam refletir sobre isso. Primeira dela, tomando prejuízo ao invés de dar prejuízo. Hã? Tu quer que eu tome prejuízo, Marco? Que eu deixe do que eu penso não ser mais o principal, o que eu acho não ser a verdade absoluta? Sim, que você tome prejuízo. Eu gostaria de ler novamente esse versículo do capítulo 6, o verso 7 e 8, que diz assim: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Ele não estava falando... Paulo aqui, ele não falava com pessoas que não criam em Deus, ele falava com a igreja, com homens e mulheres que conheciam a palavra, que estavam tendo contato com a verdade. Eram pessoas que estavam adorando a Deus e estavam vivendo de forma errada. Agora me diz, por que a gente tem que levar vantagem sempre? Por que a gente tem que vencer sempre? Sempre a razão tem que ser a minha. Quanta dor a gente tem causado por causa disso? Já parou para pensar nisso? Quanta dor a gente causa? E isso muitas vezes pode significar o afastamento de pessoas que nós amamos. Se toda vez eu que tenho razão, ninguém mais quer ficar perto de mim. Eu estou dando um mau testemunho. Se toda vez é eu que tenho que vencer qualquer coisa. E tem mais uma coisa. Fora o afastamento de pessoas que nós amamos, eu também falo de ambiente profissional, de relacionamento com colegas de trabalho, com familiares, com amigos. Significa também que nós não estamos refletindo a glória de Deus. Nós estamos ofuscando a glória de Deus, porque a atenção tem sido para nós e não para Deus. E aí nós estamos afastando pessoas de conhecerem a Cristo. Então, pense e repense as suas decisões, as suas escolhas, pois elas têm causado impactos, e eu vou te dizer que alguns podem significar para a vida eterna. Porque imagina se pessoas que poderiam estar conhecendo a Cristo, veem o nosso testemunho
e eles não querem mais se achegar a Cristo. O quê? Ser crente que nem o Marco? Tô fora. Não vale a pena. É pior ainda quando a gente olha para dentro da nossa família. E um pai olha para o filho vai na igreja, o pai não. Aí o pai olha para o filho, é assim que vocês fazem na igreja? Esse é o exemplo que você dá? Ou o contrário, né? O pai vai na igreja e o filho já não aguenta mais pela postura dele em casa e questiona: que Deus é esse que meu pai serve? Que tanto ele vai para a igreja e volta desse jeito? Já parou para pensar sobre isso? Nós somos exemplos para muitas pessoas, até mais do que a gente imagina. Nós somos como uma vidraça, pronto para jogar uma pedra. Claro que a gente não vive jogando pedra em vidraça, mas é um ditado, né? E que eu quero trazer 2 exemplos para a gente pensar. Primeiro deles, adultério. Ao invés de trocar ou trair, e aqui o adultério, a gente pode ampliar o sentido, não só do trair e trocar, falando de um relacionamento conjugal, mas também de relacionamentos profissionais, de amizades, que a gente acaba se afastando dessas pessoas, trocando. E tu já pensou, falando do casamento, em lutar pelo seu relacionamento, ao invés de jogar fora, ao invés de desistir, ao invés de abandonar? Lutar, fazer valer a pena. Diz a palavra lá em Gênesis 2:24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Uma só carne. Como é que eu posso ferir a minha carne? Como é que eu posso machucar quem eu deveria amar, se sou eu mesmo? É uma só carne? Não são mais 2. Lembra disso, não são mais 2. Lute, procure se comunicar melhor, busque ajuda se você não está conseguindo. Se você tem insistido e não tem dado certo, procure ajuda. Se começou a perceber que tem algo estranho, fala. As pessoas precisam se comunicar, falar o que estão sentindo, o que não estão gostando. Se isso vem atrapalhando a sua vida, é importante falar, nós precisamos de ajuda. Pare de tentar lutar sozinho. Salve o seu casamento, salve a sua relação, faça valer a pena cada momento. E o outro exemplo é levar vantagem. Aí você vai falar assim, levar vantagem? Quantos, talvez aqui ou quem está assistindo não tenha feito isso. Mas quantas pessoas nós já vimos ou já tentaram se aproveitar de nós por alguma razão, levar alguma vantagem de nós? Aí se aproximam, ou porque eu tenho um carro legal, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou uma pessoa que gosto de ajudar as pessoas, aí se aproxima para tirar algum benefício dessa relação. Vocês devem conhecer alguém que faz isso. Pode ser no ambiente profissional, no ambiente familiar, onde você mora. Sempre tem alguém assim, querendo levar vantagem em alguma coisa. Perder? Nunca. O que? Abrir mão de algo que é meu? Jamais. Não é assim? Muitos fazem isso. E também tem aqueles que vocês já devem ter ouvido falar das pirâmides, né? Essas pirâmides financeiras, que eles, em busca do crescimento rápido e volumoso de dinheiro, eles fazem qualquer coisa. E isso parece que quando eles caem do cavalo não é um prejuízo. Mas eles deixaram todo o resto para trás. Os valores, às vezes aprendido em família. A família, muitas vezes, em busca desse dinheiro, dessa cegueira para ter vantagens, ele esquece todo o resto. A gente precisa saber qual é a razão de fazermos isso e para que estamos fazendo isso.
Senão, a gente está perdendo tempo e está se machucando e está ferindo pessoas e não estamos demonstrando o amor de Deus para elas. Não estamos refletindo a glória de Deus. As suas decisões e atitudes estão glorificando o nome do Senhor ou não? Nós precisamos nos perguntar isso. Se o que eu tenho feito ou como eu tenho vivido, eu estou glorificando o nome do Senhor. Se não, está na hora de parar para pensar. Que a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Mas é importante que você saiba que nós temos a liberdade de tomar qualquer decisão, seja para um lado ou para outro, mas nunca se esquecer que nós também receberemos os benefícios e os malefícios das nossas escolhas, sempre. Sabe por quê? Porque nós temos liberdade. Nunca se esqueça disso. Você tem liberdade. Então, como viver a nossa liberdade com moderação? Vai mais uma sugestão. Não permitindo que nada nos domine. O verso 12 de 1 Coríntios 6 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada domine. E um pouco mais à frente, na mesma carta, Paulo fala lá no capítulo 10, no verso 23, assim, ele reforça isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, ele está deixando claro que nós precisamos fazer bom uso da liberdade que nos foi concedida. Pensar, refletir. Por isso, que a melhor forma de nós fazermos boas escolhas e nortearmos o nosso caminho com a certeza que nós estamos seguindo realmente o que Deus tem para nós é conhecendo a Bíblia, é lendo a palavra. Lá nós temos N exemplos nesse livro, N exemplos de caminhos que tiveram sucesso, que foram corretos, que agradaram o coração de Deus. Da mesma forma, Deus não nos ocultou nada nesse livro, inclusive as escolhas erradas que o povo dele fez, as burrices que o povo dele cometeu, os adultérios, as coisas horripilantes que ocorreram. Ele não deixou de nos relatar, está na palavra. Sabe para quê? Para que nós aprendamos a fazer escolhas. Mas Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele foi um cara que escreveu muito. Lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai falar mais algumas coisas que eu vou ler agora. Depois leia do 15 ao 20, eu só vou ler o 19 e o 20 agora para vocês. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em nós. Por isso essa luta constante. Por isso que quanto mais eu for aprendendo da palavra, mais eu vou ver os alertas que ela me faz, que ela me mostra, e aí eu vou conseguir reconhecer o quê? Quais são essas fraquezas em mim? Que estão me levando a cair, que estão me levando a fazer escolhas erradas, que estão me levando a desviar da vontade de Deus, que estão me levando a não refletir a glória do Senhor. E mais, apresenta isso para Deus, dá nome, sabe? Se é mentira, fala eu estou mentindo, Deus. Me perdoa. Se eu roubo, fala que você está roubando, admite. Se eu sou um alcoólatra, admite a tua fraqueza. Fala para Deus e dá um nome da tua dor, do teu problema, porque é só Ele que pode transformar isso. E enquanto eu não declaro o que eu tenho, quais são essas fraquezas, quais são essas dificuldades, eu nunca vou trabalhar isso. Vai ser como se fosse natural. Se eu já não leio a Bíblia, eu vou viver de qualquer jeito. Só que não se esqueçam que a gente está causando dor para as pessoas que nos amam e nos querem bem.
Então vale a pena. Vale a pena pelo sacrifício de Cristo na cruz, vale a pena pelos nossos familiares, vale a pena por nós, para fazermos a diferença nesse mundo. Só dessa forma nós vamos conseguir lutar contra esse pecado que está aqui dentro, destruindo a gente. E ele vai tentar o tempo todo, e Satanás vai aproveitar esses momentos das nossas fraquezas. É importante a gente lembrar que um direito transforma-se num erro ou pecado se prejudica, de alguma forma, outra pessoa ou a nós mesmos. Por menor que seja, a gente pode estar machucando alguém. Com a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E aí, mais uma perguntinha, então. Será que estamos amando a palavra de Deus a ponto de rejeitarmos essas imposições que o mundo nos faz? Porque se eu amo a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus. Se eu não estou lendo, existe alguma coisa. E se eu estou lendo a palavra de Deus, é a ponto de rejeitar isso? Eu sei que eu vou generalizar do que eu vou falar agora, mas infelizmente eu creio que não. E se a gente olhar de um modo geral para a sociedade, a permissividade já há muito tempo está enraizada na sociedade. Mas isso não é novidade para a gente, né? Eles não conhecem a palavra. Eles não leem a palavra. Aí é normal. Mas o triste mesmo é ver um cristão que conhece a verdade, lidar com todas essas situações, traição, mentira, pornografia, roubo, corrupção, sem sentir dor nenhuma, sem ter uma incomodação. Isso é triste. No geral, o ser humano busca a felicidade em paliativos, que ele acaba se afundando na bebida, droga, dinheiro fácil, vida sexual desregrada. Só que tudo isso sem regra, sem ninguém falar para ele que tem que ser desse jeito, ele não aceita. Aí o que gera mais isso? Primeiro que isso vai dominar a gente. Quando começa a dominar, a gente já não está mais, se nós cristãos, já não estamos mais ouvindo o Espírito Santo que habita em nós. A gente ouve bem de longe. Ele fala, a gente já não quer mais ouvir. A gente começa a dar lugar a outras coisas que vão gerar dor, sofrimento, medo, solidão, fracasso, tristezas, decepções que só vão nos afundando. Mas se com a nossa liberdade a gente realmente fizesse escolhas e não seguir os valores impostos pela sociedade, esses valores distorcidos que nos distanciam da palavra de Deus, com certeza isso começaria a mudar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, gente. Resistir, dizer não, como foi dito aqui no primeiro item, tomar prejuízo. É ruim, né? Mas tem horas que as pessoas vão conhecer a Deus quando vê a nossa postura diante de um prejuízo que nós tomamos. E nós também vamos aprender muito com Deus. Isso vai trabalhar o nosso caráter. E Paulo aqui, que ele estava exortando os cristãos da época, mas também os de hoje. Será que mudou tanto do tempo de Corinto, lá, há 2000 anos atrás, 2000 anos e pouco, para os dias de hoje? Ou nós estamos vendo coisas muito parecidas acontecendo? Ele nos convida a mantermos o nosso corpo e a nossa vida moral de acordo com o padrão de Cristo e não conforme a sociedade. Isso vai significar que muitas vezes a gente vai se afastar de algumas situações. Os cristãos, nós somos templo do Espírito Santo.
A nossa finalidade é glorificar a Deus. E com as nossas vidas. E assim poder refletir essa glória para que outros sejam alcançados, para que outros, da mesma forma que um dia nós entregamos nossa vida a Cristo, essas pessoas também venham a entregar. E aí, há pouco tempo atrás, eu vi uma situação e eu me questionei o quanto nós estamos influenciando o mundo, essa sociedade, ou o quanto nós estamos sendo influenciados por ela. Pensa sobre isso, o quanto nós temos influenciado a sociedade. A sociedade é onde você mora, onde você trabalha, a sua família, o quanto você tem influenciado. Deus tem te usado para transformar, para ter a tua vida transformada, isso refletir a glória dele para outras pessoas. Ou nós estamos nos deixando ser influenciados, aceitando, trazendo para dentro das nossas casas, trazendo para dentro da nossa vida, isso que tem nos destruído. E aqui, gente, a questão não é o que é permitido ou proibido, que fique claro isso, mas sim se está de acordo ou não com a nossa nova vida em Cristo. É isso. Nós já somos transformados pelo Espírito Santo. Quando nós reconhecemos a Cristo, nós somos transformados. Então, ainda que você tenha chegado, eu lembro como eu cheguei, o dia que eu tive o meu encontro com Cristo, eu vivi um momento horrível da minha vida. Eu sei o que eu vivi até aquele momento. E Deus não me deixou desse jeito. Tem coisas que até hoje está tendo que trabalhar, mas... E eu sei que vão continuar, outras vão parar, vão surgir novas, são as lutas. Mas eu não fiquei igual ao que eu era antes. Se nós estamos iguais, desde o dia que nós conhecemos a Cristo, alguma coisa está errada. E aí isso me faz voltar à nossa pergunta-chave. Como viver a nossa liberdade com moderação? E eu entro na nossa terceira resposta que eu dou aqui e última. Sendo um com Cristo. Vamos ler de novo os versos 15 a 17 de 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vou agora ler um outro versículo, está em Gálatas 5:1, que ele diz assim, o mesmo Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele já nos libertou. Por que a gente está querendo colocar as correntes de volta? Ele já abriu as correntes, nós estamos livres. Somos libertos, nada disso tem mais poder sobre nós. Satanás não pode fazer nada contra nós. O poder dele é limitado ao que Deus permite. Nem tirar a nossa vida ele pode se Deus não autorizar. Nós somos livres em Cristo. Por que a gente está voltando? Por que a gente está olhando para trás e fazendo tudo de novo? Porque a gente tem se distraído. Porque a gente não tem buscado, não tem lido a palavra, não tem se colocado diante de Deus. Volto a dizer, vai ser difícil, mas é possível. E o verso 13 também dessa mesma carta, Gálatas 5, verso 13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quando reconhecemos que Cristo
quando reconhecemos que Cristo, como nosso Senhor, nos tornamos um com Ele. Nesse momento, nesse exato momento, que o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós, o fruto do Espírito está em nós, por meio do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, já está em nós. Mas se eu não prestar atenção nisso, vai passar. Porque eu vou estar olhando tudo à minha volta, menos aquilo que eu preciso me concentrar. Então já está em você o fruto do Espírito. Permita Deus agir na tua vida e por meio da tua vida. E além disso, Ele nos deu dons. Use esses dons para glorificar o nome do Senhor, para fazer a diferença, para que outros também venham conhecer a Ele. Não sejamos como esse escritor a essas coisas, a essas fraquezas, a esses pecados, e se arrependa para que haja mudança e permita que o Espírito Santo que habita em você possa agir. Eu ouvi uma vez uma frase que ela faz muito sentido. Somos santos lutando contra o pecado. Aí você fala, santos? Como assim, né? Mas eu peco, né, Marco? Sim, santos é separado. Nós somos separados para Deus. E nós vamos lutar contra o pecado, porque nós vivemos num corpo que é carne, e que Paulo já disse que habita o pecado. Então nós somos santos lutando contra o pecado. Nunca se esqueça, porque Satanás vai jogar na tua cabeça que você não merece a salvação, e não merece mesmo. Foi dada de graça, é amor de Deus por nós, é dom. Mas você é separado para Deus. Viva como um santo, como separado, ainda que você lute contra a tua carne e os pecados. Cada crente, então, é chamado a escolher uma vida que glorifique a Deus, vivendo em santidade e amor. Essa é a melhor forma de viver. Livre do domínio do pecado e em sintonia com o Senhor. O pecado, ele vai nos trazer uma imagem errada do que é a liberdade. Ele nos engana com ilusões, com coisas que nos fazem pensar que esse é o melhor caminho. Aqui eu sou livre. Não é. Você é um escravo dos vícios, do pecado, de tudo aquilo que te afasta de Deus. E a Bíblia claramente fala, mais uma vez Paulo, lá em Romanos 6,16, que o pecado é um tipo de senhor que escraviza os seus servos e retribui com a morte. É isso que a gente recebe. A única maneira de nós não estarmos debaixo dessa servidão do pecado é estarmos debaixo da servidão de Cristo. Então se coloque debaixo das mãos de Deus. Como viver então a nossa liberdade com moderação? Tomando prejuízo ao invés de dar prejuízo, não permitindo que nada nos domine e sendo um com Cristo. Nós precisamos avaliar as nossas atitudes, procurando ser mais sensato, ter mais prudência, meditar e saber os melhores caminhos. E se mesmo assim você não acertar, confie na misericórdia de Deus. Não façam como alguns cristãos, pois mesmo aprendendo que há liberdade em Jesus, eles confundiram essa liberdade com o direito de fazer tudo o que quisessem, sem consequência. Isso não é liberdade, gente. Isso é libertinagem. É qualquer outro nome que você quiser dar, mas não é liberdade. Deus nos mostra um caminho que devemos seguir.
na sua palavra, na Bíblia, já nos foi revelado. Mas Ele nos permite fazer nossas escolhas, ainda que muitas vezes Ele se entristeça. É a vontade permissiva de Deus. Ele vai deixar. Você está insistindo tanto? Segue esse caminho. Mas não se esqueça, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos fará bem. Então escolha, pense antes de escolher. O segredo da vida, Paulo vai nos ajudar a refletir, é deixar Deus escolher conosco nossos caminhos. Que venham então novos ciclos, novos desafios, novos erros e muitos acertos, mas todos eles com Cristo. Vamos fechar os nossos olhos? Se Deus de alguma forma falou ao teu coração, se você identificou que você não tem usado essa liberdade da forma correta, se você não tem se arrependido dos teus pecados, se você não tem aprendido por meio da palavra dele, coloque isso diante de Deus agora em pensamento, fala com Ele, entrega para Ele. Entrega para Ele o que tem impedido você de viver na plenitude do Espírito, de realmente o fruto do Espírito se manifestar na sua vida e resplandecer a glória dele. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos, cada um aqui na igreja, nas casas que agora estão ouvindo. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a nossa fraqueza, as nossas limitações. Então nos ajuda a sair dessa situação, nos ajuda a resistir ao mal, a fazer escolhas que realmente glorifiquem Seu nome, Senhor. Que realmente os nossos passos sejam dados segundo o Teu querer. Anima-nos, fortalece-nos, para que nós possamos a cada dia aprender mais sobre a Tua palavra, amar a Tua palavra, Senhor, amar, porque só assim nós conseguiremos lutar, sabendo que o Senhor está conosco, porque nós estamos aprendendo contigo qual caminho devemos andar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada irmão, cada pessoa que ouviu essa palavra nessa noite, esse sermão, Senhor. Ajuda-os a fazer escolhas com moderação, usando essa liberdade para glorificar o Teu santo nome. Que realmente possamos ser influenciadores e não sermos influenciados por essa sociedade que nos engana, que tem os seus valores distorcidos, que diz algumas coisas como sendo liberdade, mas é escravidão. Então nos ajuda, Senhor, a cada manhã acordarmos com a decisão de viver a Sua vontade, de viver de forma segundo o Seu querer, não o nosso. É o que eu te peço, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.